Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui no Movasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, finalmente, né, cara? Finalmente o Payet jogou aquela bola que a gente estava esperando dele. É, irmão, ó, pega vídeos meus aí atrás, cara, de jogos do Vasco, alguns jogos atrás. Eu pé da minha vida com o Payet e, cara, eu vou te falar, com razão, né? É aquilo que eu sempre gosto de conversar com vocês aqui no canal. Cara, se o jogador tá bem, beleza, vamos levantar a bola dele, né? Vamos elogiar o cara. Agora, se o cara tá mal, tem que criticar mesmo. Esquece, irmão, esquece, tá? Aqui não tem rabo preso, negócio de defender, passar pano, nada disso. O Payet tava mal, o Payet engordou, tá? O Payet ficou desmotivado com a chegada do Coutinho, essa é a verdade, tá? Porque o Coutinho chegou, titular, é a posição do Payet. O treinador Rafael Paiva tentou colocar os dois juntos contra o São Paulo. Não deu certo, tá? Não deu certo, até porque o Payet estava e está fora de forma, tá? Mas ontem o Payet falou, vou jogar pra caramba, nem que seja no primeiro tempo. E aí jogou pra caramba, o Vasco abriu 3-0, fácil. Pô, fácil, irmão. O craque é craque, né? Quando o craque tá disposto, fica fácil, cara. Fica fácil, irmão, fica fácil, tá? E aí o Vasco conseguiu abrir 3-0 com 2 gols do Payet. Payet é o craque da partida, né? Para mim, na minha opinião, ele recuperou a posição de titular. Esquece, maluco. Não vai ter pro Coutinho não, tá? Coutinho ainda não tá readaptado, né, ao futebol brasileiro, então vai ficar no banco. Payet, com a atuação de ontem, o Payet é novo titular ali na armação do meio de campo do Vasco e ponto, tá? Espero que o Rafael Paiva não invente. Outro cara que foi muito bem ontem, irmão, para mim também se firmou, né, como titular na frente, é o Puma, né? O Puma jogou muita bola, maluco, jogou muita bola e saiu pé da vida dele, né? Vocês viram a cara dele quando ele viu que ele ia ser substituído, ele ficou pé da vida, ele tava jogando bem, cara, tava jogando bem. Mas o treinador Rafael Paiva optou por tirar o jogador. Outro cara que a gente tem que falar aqui que jogou bem foi o Ryan, né? Meu amigo, nem senti falta do Verratti, a gente falava, o Vasco tem 2 desfalques que preocupam, né? Hugo Moura e Verratti. Cara, o Hugo Moura me preocupou, tá? O Hugo Moura dá outro tipo de combate ali no meio de campo, na cabeça de área, tá? Nem se compara com Galdames, Matheus Carvalho, que foi bem também o Matheus Carvalho ontem, Esforza, não se compara, tá? Mas o Ryan deu conta do recado, deu conta de substituir o Verratti. Quem tá me decepcionando bastante, cara, é o Lucas Piton, irmão. Pô, virou avenida, maluco. Pô, virou avenida. O cara tava fazendo uma excelente temporada. E aí, do nada, meu amigo, virou avenida, cara. Não jogando nada, maluco. Nada. Os 2 gols em cima dele. Primeiro gol do Bahia, o Ademir foi para cima dele, cruzou e o Lúcio fez de cabeça. Segundo gol, o Léo Jardim fez a defesa, a bola sobra e Ademir desmarcado. Pô, o Lucas Piton não estava ali marcando ele em cima dele. Piton deu 2 vaciladas, mais uma, né? Meu amigo, já tem alguns jogos que o Piton dá umas vaciladas, não pode não, Piton. E outra coisa é a zaga, né, cara? Nossa, maluco, mais a zaga, cara. Sai o Léo entre o Mike, os 2 falham, irmão. Não é possível, cara, não é possível. Ontem eu fiquei todo felizinho que o Léo não entrou. E aí a gente abre um parênteses para um detalhe importante. O Léo não estava em campo ontem, o time fica mais seguro, mais solto. O Léo deixa o time nervoso, cara. O Léo, que é um nervoso, deixa o time tenso, deixa o time inseguro. Cara, ontem eu vi isso, tá? Ontem deu para perceber isso. O time com o Michael é mais seguro, tá? É um time mais seguro, tá? Agora,
o Michael falhou, irmão. Cara, tira Léo, bota Michael, irmão, e nada funciona, meu amigo. Só prova que o Vasco tinha mesmo que ter contratado um zagueiro, não conseguiu, né? Tentou pra caramba no mercado. André Ramalho, que foi pro Corinthians. Lianco, que foi pro Atlético Mineiro. Tentou Rafael Tolói, tentou Sérgio Ramos, tentou Pepe, não conseguiu ninguém. E era para ter conseguido, né, maluco? Era para ter conseguido, porque essa posição no Vasco, meu amigo, a posição de zagueiro, é muito, mas muito carente mesmo, muito carente mesmo. Ó, o time agora ganhou 2 dias de folga, né? Vai descansar aí nessa terça, nessa quarta, volta a treinar na quinta. Só joga na terça-feira que vem, daqui a uma semana, contra o Botafogo no Engenhão. Vasco agora, nos próximos 5 jogos, enfrenta o Botafogo no Engenhão, jogo dificílimo, pega o Fortaleza fora, jogo dificílimo, tá? Depois Internacional em casa, jogo dificílimo, o Internacional que hoje é G5 no Campeonato Brasileiro, tá? Depois enfrenta o Corinthians fora, Corinthians brigando para não cair, jogo dificílimo, olha só, uma sequência de 4 jogos difíceis. E aí, o quinto jogo em São Januário contra o Atlético Goianiense praticamente rebaixado, tá? O Vasco pega em São Januário, jogo que precisa da vitória. Irmão, com relação à pontuação, o Vasco cravou seus 43 pontos, quase que 0% de chance de cair, tá? Mas também é muito difícil, parece que 0,85, no máximo 2% de chance para chegar num G6. G6 é muito difícil. Vasco mira o G7, que é o Bahia, 46 pontos, 3 pontos, tá? É a distância do Vasco para o Bahia. Vamos ver se vai ter ou não esse aumento de vagas para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Agora, já dá uma relaxada com relação a rebaixamento, né, cara? 43 pontos, muito improvável, né, que um time que já tenha 43 pontos caia, tá? Então o Vasco tá bem na fita, eu já fiz até algumas projeções, cara, time que fizer 41 esse ano deve escapar, tá? A briga vai ficar para os caras lá de baixo, o Vasco não. O Vasco, né, segundo os jogadores, até a gente vai ver nas entrevistas dos jogadores, o Vasco tá olhando para cima, tá? O Vasco quer uma vaga, quer porque quer uma vaga na próxima Libertadores da América. Cara, um dado importante que a gente precisa falar do trabalho do Rafael Paiva. Rafael Paiva, desde que reassumiu o Vasco é 4º lugar no Campeonato Brasileiro, tá? Algumas doideira que ele faz na escalação, demora a mexer, mexe do jeito que a gente não gostaria, né? Já tá começando a inventar. O cara, quando começou, parecia que estava mais inseguro, e aí fazia o que a gente queria que ele fizesse, né? Que a gente gostaria que ele fizesse. Agora o cara começa a ganhar confiança, começa a inventar, né? Algumas invenções e tal, mas enfim, tá fazendo um grande trabalho no comando técnico do Vasco, o nosso Rafael Paiva, o treinador que era interino, virou treinador do Vasco. Irmão, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Corinthians e Atlético Goianiense. Próximas 5 partidas do Vasco, maluco. Quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer? São jogos difíceis, tá? Eu vou cravar aí 6 pontos, cara. Eu vou ser bem modesto. Vou botar 6 pontos, tá? Acho que o Vasco crava 6 pontos nos próximos 5 jogos, o que levaria o time para marcar os seus 49 pontos na tabela. Queria que você comentasse, deixasse a sua opinião sobre quantos pontos você acha que o Vasco faz nas próximas 5 partidas. Eu cravei 6. E você? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudação de vascaínas.